Pois é, pessoal, eles pagaram para ver, dobraram a aposta e agora não adianta mais chorar. A lei Magnitsky cantou e a partir de agora o excelentíssimo ministro faz parte de um seleto grupo de pessoas sancionadas por essa lei, como violadores de direitos humanos, terroristas e etc. O Brasil agora ficou marcado mundialmente como um país que persegue opositores e antidemocrático. Parabéns aos envolvidos. E como não podia ser diferente, o choro já começa a tomar conta dos militontos da Lula News e o clima de velório começa a reinar na estatal do governo. A informação aqui, o Paulo Figueiredo acabou de me procurar aqui, ele com o Eduardo Bolsonaro fizeram uma nota para explicar as sanções, vou registrar aqui para vocês, eles dizendo que os Estados Unidos, Trump, o Rubio e o Bessent confirmaram na nota deles o que os brasileiros sabiam, chamando o ministro Moraes de violador de direitos humanos. Aí eles dizem que as sanções financeiras são duras, mas ainda leves diante do que o Moraes impôs a milhões de brasileiros. Aí eles citam aqui o que eles acham que o ministro Moraes fez. E aí eu queria chamar a atenção para esse trecho, que me parece bem importante, que eles dizem assim, não vamos parar. E deixamos claro, a era dos recuos acabou. Não vamos parar até que o povo brasileiro esteja livre para se expressar, para se reunir, para votar, que tudo que acontece no Brasil, né? Para apoiar quem quiser. Somos muito gratos e conclamamos os demais líderes do mundo livre a se juntarem aos Estados Unidos. Então, tá? Trazendo essa informação para vocês. E aí eles citam o Rubio dizendo, como disse o Rubio, é apenas um aviso. E aí estão aqui falando. Então, só para trazer para vocês aí, porque a gente está comentando sobre os dois personagens que trouxeram essas sanções, estão registrando o lado deles aqui também. Eu tinha conversado com uma fonte do Supremo, já na expectativa da lei Magnitsky, que me disse que se houvesse, haveria, obviamente, reação do Supremo. O que me impressiona é a falta de análise política interna de Eduardo Bolsonaro, achando que ele pode ajudar de alguma forma a família. Isso só piora a situação da família, porque une ainda mais o Supremo, une ainda mais a política, que está vendo uma ameaça e um ataque. O ministro Moraes não tem desafetos no Congresso? Sim, tem desafetos no Congresso, mas tem o tarifaço no meio do caminho. Todo mundo tem alguma coisa para tirar dessa articulação de Eduardo Bolsonaro para reclamar em Brasília. Ontem, conversando com gente da família Bolsonaro, no Supremo, dentro do Congresso, não tem ninguém, repito, elogiando ou agradecendo essa movimentação do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está agindo por Eduardo Bolsonaro em nome de Jair Bolsonaro. É assim que a política entende. Não tem outra explicação, não tem nenhuma outra análise circulando nos corredores de Brasília. Eduardo Bolsonaro acabou de postar nas redes sociais dele, eu estava fazendo isso, jornalismo ao vivo é assim, vocês sabem, a gente também se surpreende, a gente recebeu aqui, colocou, porque é na escala do absurdo, né, dessa retaliação e dessa agenda pessoal. E o Eduardo Bolsonaro está dizendo, na postagem dele, que o mundo está olhando para o Brasil, aí ele está aqui comemorando. Os Estados Unidos acabam de sancionar Alexandre de Moraes, e aí ele diz, esse é o recado para mim, chegou a hora de o Congresso agir. A anistia ampla, geral e restrita é urgente para restaurar a paz, devolver a liberdade aos perseguidos e mostrar ao mundo que o Brasil ainda acredita na democracia. Aí ele fala, não se trata de vingança, mas de justiça. E é isso. Eu contei aqui ontem. O próprio Flávio Bolsonaro, com quem eu converso sobre esse assunto várias vezes, já me disse e repete que a saída para o tarifaço está no Brasil e passa pelo Congresso, a aprovar a anistia. Então, se você olhar, se você for juntando todas as peças dessa discussão, elas caminham para o mesmo lugar. Eles estão pressionando o Congresso para aprovar a anistia para Jair Bolsonaro. Sim. É uma agenda pessoal, uma agenda privada em nome do sacrifício público. Uai, pessoal, sem risadinha, sem piadinhas, não adianta nem tentar passar pano, distorcer os fatos e montar narrativas. A verdade é uma só. Toda ação tem sua consequência. Por enquanto, só Moraes foi sancionado. Os Estados Unidos está apenas mandando um recado aos demais ministros. Fiquem espertos, se bem que eles poderiam colocar a Lula News nessa lista também. Mas para mim, a melhor parte dessa entrevista foi o gringo que eles trouxeram, detonando todas as narrativas deles. Percebam a cara que a Sadi faz
ao escutar as verdades. Como é que você, Jack, um jornalista americano, encara esse tipo de coisa que acontece aqui na justiça brasileira e que se tornou um pouco comum até? Então, eu diria que quando eu percebi que isso estava acontecendo faz alguns anos, eu fiquei um pouco chocado que isso estava acontecendo no Brasil. Eu fiz algumas matérias sobre isso. E eu entendo que o Brasil tem leis diferentes, mas a gente deve lembrar que a primeira coisa que o Alexandre de Moraes fez com o inquérito de fake news, eu acho que algum dos inquéritos, foi forçar uma revista a tirar do ar uma matéria sobre Lava Jato, porque o amigo do meu amigo sobre Toffoli. Nem foi sobre o Bolsonaro, nada assim, mas isso, como jornalista, é preocupante. Então, eu acho que é verdade que o que Alexandre de Moraes tem feito aqui para um correspondente estrangeiro sempre foi um pouco surpreendente. Pois é, como eu disse, não adianta tentar distorcer os fatos e criar narrativas. As falas desse gringo escancaram a imagem negativa que o Brasil tem lá fora. Agora, veremos os próximos capítulos dessa novela. Qual será a reação de Moraes? E será que o desgoverno vai continuar se fingindo de morto ou vai comprar a briga de Moraes? Quem sabe o que vai acontecer agora?